Fala, minha torcida da Fiel, tamo de volta aqui no nosso canal para trazer mais informações do Timão. Ontem nos classificamos contra o Cruzeiro na decisão de pênaltis, onde o nosso monstro Hugo Souza mais uma vez decidiu pro Timão. O Corinthians irá enfrentar agora o Vasco na final da Copa do Brasil. E vamos trazer todas as informações aqui pra vocês. Então já deixa aquele likezão aí pra tá fortalecendo o nosso canal. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, porque tem muita notícia do Timão e você vai ficar por dentro de todas, beleza? Para essa final, com todo o contexto, né? Como ambos chegaram, o jogo de ida na Neoquímica Arena, o jogo de volta no Maracanã. Então, eu quero saber de você. Cara, sim, ele tem. Como eu falei, 55-45 Corinthians. Embora minha primeira fala, né, no Puxeta de hoje foi que Copa do Brasil e Brasileirão são elementos diferentes, mas é difícil desprezar uma campanha, uma sequência tão horrorosa quanto a do Vasco, principalmente defensivamente. E eu acredito muito que defesa ganha Copa, né? Eu acho que assim, ter uma solidez defensiva é fundamental em Copas. O Vasco peca muito nisso ainda. E eu tô muito curioso para ver o que o Dorival vai preparar. O Diniz a gente sabe que ele vai preparar. O Diniz é um técnico que ele enfrenta o Manchester City ou o Olaria, ele joga do mesmo jeito sempre. Então assim, ele vai jogar do jeito que o Vasco joga. Talvez ele mude uma ou outra peça, mas eu não consigo não ver ele propondo o jogo. Minha dúvida é, o Dorival vai fazer o que ele fez no Mineirão, de ele sentar a bunda atrás e ficar esperando um pouquinho no contra-ataque, eu acho justo, fez um bom jogo no Mineirão, assim, não foi um bloco baixo, mas um bloco médio ali no contra-ataque, ele vai fazer isso, ele vai fazer o que o Corinthians fez no segundo tempo contra o Cruzeiro, né, como é que vai ser esse jogo, enfim, eu tenho dúvida de como é que o Corinthians vai entrar, mas eu vejo um leve favoritismo no Corinthians, mais pela questão da solidez defensiva. E para você, Tom? Bom, eu concordo, eu acho que até um pouquinho mais, eu acho que 60-40 pro Corinthians. E aí entra tanto o futebol em si quanto a questão histórica, né? A gente colocou agora pouco quanto o Corinthians derrubou o Vasco em momentos importantes neste século, né? Eu acho que o Corinthians é o principal algoz do Vasco nesse século. São os últimos dois técnicos da seleção, né? Os dois que tentaram a sorte na seleção brasileira. Eu acho que o Fernando Diniz ele pode tirar um coelho da cartola mais do que o Dorival, mas o Dorival é o cara que conhece essa competição como poucos e acho que pode ser importante para o Corinthians fazer esse primeiro jogo em casa, entrar de peito aberto, tentar fazer o resultado no primeiro jogo, como foi na classificação contra o Palmeiras também, né? Que o Corinthians vence em Itaquera. Sim. E depois consegue também vencer no Allianz, administrando o jogo, jogando com o nervosismo do Palmeiras, assim como ele também soube jogar com o nervosismo do Cruzeiro no Mineirão, rodando a bola para lá, rodando a bola para cá, tirando o Cruzeiro do jogo. Essa dinâmica do primeiro jogo em Itaquera e o segundo no Maracanã é engraçado, né? Porque geralmente as pessoas preferem decidir em casa. Exato. Mas eu acho que nesse cenário, para o Corinthians, que não é um time que tem conseguido realmente fazer o estádio jogar como em outros momentos, né? Eu acho que o Corinthians do Dorival não é um time que, nossa, chega em Itaquera e massacra, não. Mas nesse cenário que ele vai jogar o primeiro jogo e tendo a responsabilidade de fazer um placar para depois arrematar essa decisão no Maracanã, ele é um cenário que pode ser interessante para o Corinthians. Acho o time do Corinthians com alguns jogadores mais decisivos do que o Vasco também, né? O Corinthians tem o Garro, tem o Memphis, tem o Yuri, eu acho que eles são jogadores... Mas é decisivo. E tem o Hugo Souza, eu acho que ele tem alguns jogadores mais capacitados para esse momento do que o Vasco, mas eu acho que nesse momento o Vasco tem mais coração. Mas Corinthians 60, Vasco 40 na minha divisão de favoritismo. Concorda com esse favoritismo todo do Corinthians? Cara, discordo. Pra mim é igual, porque assim, como o Vini falou, aí, o fim de ano do Vasco foi horroroso, mas o do Corinthians também foi. O Corinthians, desde o jogo com o Atlético Paranaense, foram 3 meses de vexame, velho. O Corinthians perde do Sport. Ninguém perde pro Sport. O Corinthians perde do Ceará em casa, Bragantino, empata com o Juventude. O fim de ano do Corinthians foi horroroso, com exceção do jogo com o São Paulo, foi horrível. O Corinthians chega pra Copa do Brasil, ninguém sabe se o time vai passar vergonha de novo contra o Cruzeiro, como foi ali o 3, que era pra ter sido 4, porque o VAR ajuda, ou se vai ser um time que vai entrar com a postura de Copas, entendeu? Só que tinham se passado 3 meses desde o jogo de Copas, e o Corinthians passa 3 meses, como eu falei, passando vergonha. Mas o Vasco também, não foram 3 meses, foram os últimos jogos, mas o Vasco, tirando o jogo com o Inter, que já falei algumas vezes aqui, diz mais sobre o Inter do que sobre o Vasco, nos 7 jogos que o Vasco perde no fim do ano, ele faz um gol, e toma 18.
Isso é bizarro, cara. Isso é Ele tomou bizarro. muito gol, ele tomou 5x0 Atlético Mineiro no último rodada. 5x0, era um time reserva, mas tomou. E era um time que vinha, antes desses 8 jogos, ele tava com 42 pontos. Ele tava brigando pra ficar no G8, talvez entrar num G6. E o Vasco vai muito mal. Os dois times têm fim de anos horríveis. Entendeu? E chegam na Copa do Brasil Fim ali... de brasileiro, que hein? nem a Fim de torcida ano do não, Vasco. fim de ano dos dois tá É, ótimo. eu Mas vejo de o torcedor brasileiro... do Vasco chance de chegando título. ali pra semifinal com o Fluminense, em vez de estar animado, tava ali meio, precavido. Acabamos de tomar 5, a gente perdeu pra todo mundo. E o do Corinthians também, qual vai ser o time que vai jogar? Então os dois têm fim de ano muito parecidos, mas por conta de tudo isso, Dito pelo Vasco isso- decidir em casa, no Maracanã, eu acho que é 50-50. Eu acho que o Não, que vai definir... 50-50 Tá. não pode aqui Então, pra não. mim, tem um leve favoritismo É pro Tem Vasco. que empatar, proibido tá em O cima do Vasco é gol. mais favorito porque decide em 51-49. casa. 51-49. 51-49. O Vasco decide em casa, tem aí um favoritismo Então, favoritismo pro pro Vasco. Vasco. O Corinthians joga o primeiro em Itaquera Aquele e eu acho que vai 1%. ser decisivo. Aquele 1%? 1% pro Vasco. Então a gente vai pro resultado do nosso chat no YouTube, tá bom? O que a galera votou? Vocês acham que a galera votou em quem? Eu acho que a galera votou no Vasco da Gama. Você. Eu acho que a Fiel tá em peso. Corinthians. Fiel tá Você, tá bom, empolgadíssimo. vamos lá. Corinthians, 58%. E 58. Vasco, Mas 42%. Se bobear foi a Tuca. média do que a gente Eu acho que o falou. jogo em Itaquera vai ser decisivo. Então a galera... exatamente. Esse jogo de ida, Bom, eu tô livre de dar palpite aqui? Não, Hein? queremos Eu seu acho que palpite não, também, acho que vamos não. lá. Eu acho que não. Se eu quiser, gente. Você quer ou não quer? Eu quero, porque eu tô acompanhando, bom, pra mim é 60-40 pro Corinthians. Boa. 60-40 pro Corinthians, Veio mas vamos ver, comigo. né? Tudo pode acontecer, eu acho que é a melhor final possível. Apesar de ser bem equilibrada, ainda dou um certo favoritismo pro Corinthians, que faz o Não, primeiro jogo. e pra né, mim o Nelson? mais interessante é que eu acho que essa final ela é realmente uma ode ao futebol, né? Porque no futebol, que muito tempo ele é ligado a muitos milhões, a muitos bilhões, a muita estrutura. Não, dessa final chegam dois times que foram jogadores, com técnicos, com as suas torcidas. Assim, as diretorias fizeram tudo contra, né? Para que nem Corinthians nem Vasco estivessem nessas finais, mas só o futebol permite isso, né? Futebol é Eu lindo gosto demais. muito de basquete, Coisa gosto linda de muito Deus. de tênis, gosto muito de vôlei, mas em todos esses esportes, no final das contas, os favoritos, os times que são mais estruturados, eles acabam levando e sendo campeões. Se tem um esporte que o time favorito nem sempre vence, que o outro time pode chegar a conquistas muito em cima da união de um grupo, muito em cima de uma força coletiva, de uma união com a torcida, né? Eu acho que tanto o Corinthians quanto o Vasco têm essa união, e são duas torcidas, como eu comentei recentemente, merecem muito isso, né? Porque 2 semanas atrás, tava o vascaíno torcendo pro Palmeiras e o corintiano torcendo pro Flamengo, né? Na disputa da Libertadores. Sim. Não, essas torcidas elas não têm mais que ficar torcendo Não. contra os seus rivais. Elas merecem ser protagonistas, elas merecem ver seus times nas finais. São 2 times de massa, 2 times do povo. E a final da Copa do Brasil, ela premia o futebol. Porque o futebol é o único esporte que permite que 2 clubes tão desestruturados, 2 torcidas tão sofridas, possam terminar o ano, uma das 2 campeãs, e a outra a que perder. Eu sei que no final das contas uma torcida tem que chorar para que a outra sorria, mas assim é muito importante para Corinthians e para Vasco viverem esses momentos. Sim. Porque parece, né? Às vezes parece que isso nunca mais vai acontecer. Quando você olha assim, você vê o time definhando, você vê o time lutando contra o rebaixamento, parece que ele nunca mais vai voltar aos momentos de glória. E tanto o Corinthians quanto o Vasco têm a chance nessa semana de reencontrarem com a sua história, né? Reencontrarem com o que eles tanto merecem, que é disputa de título. E será lindo demais, inclusive eu quero contar algumas coisas de bastidores, porque eu estive ontem na Neoquímica Arena, estive no Mineirão também, eu vou aproveitar para contar, mas assim, você que está assistindo nos canais ESPN, a gente vai pro intervalo rapidinho.